Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô muito animada porque eu adoro crochê, eu adoro falar sobre crochê. Eu salvo diversos tutoriais, diversas ideias nas minhas pastas no Pinterest, no TikTok, no Instagram. Eu tenho inúmeras pastas sobre crochê e eu resolvi trazer hoje pra vocês mais de 10 ideias de presente para dar no Dia das Mães, feitos em crochê e nível iniciante para quem tá aprendendo, e projetos rápidos também, porque o Dia das Mães é domingo agora, ou seja, a gente tem, sem contar hoje, que é quinta-feira, sexta, sábado, domingo, 3 dias. Ou seja, se você gostar de alguma ideia, já corre para comprar material hoje para colocar a mão na massa, senão você vai ficar sem tempo, vai ficar muito em cima. Porém, tem algumas coisas muito rápidas de fazer que só levam uma cor de linha. Então, tem coisas aqui que você consegue fazer em 1 hora no máximo. Eu separei em tópicos, então eu vou começar pelo Granny Squares, que é o famoso quadradinho da vovó. Pra mim, é uma das melhores coisas pra você que tá começando a aprender a crochê, já aprender a fazer o Granny Square. Tem diversos, inúmeros, é só jogar aí no YouTube ou em qualquer outro lugar, no Google, que você vai achar um modelo, né? Porque são vários tipos, diversos tipos, porque geralmente a gente usa muitos pontos de crochê, todos os pontos básicos. Você vai aprender a fazer aumentos, diminuições, geralmente são aumento, né? Troca de cor, muitas coisas, então já recomendo você que tá aprendendo a fazer crochê agora, escolhe um Granny Square pra você aprender a fazer. O quadradinho da vovó, eu juro que eu não sei, eu assisto coisas misturadas, então tanto em inglês quanto em português, e eu acabo conhecendo algumas coisas, algumas técnicas em inglês que eu não sei o nome em português, porque tem pouco conteúdo. Por outro lado, tem muita coisa mesmo, muito conteúdo de graça, gratuito, brasileiro, que já lá nos States ou gringo, geralmente são conteúdos pagos. Vou deixar todos os links aqui na descrição e vai ter alguns conteúdos em inglês, sim, algumas receitas em inglês, mas são fáceis de você entender, é só colocar lá no Google para traduzir. E o nome dos pontos eu vou deixar também um link para você diferenciar, porque, por exemplo, SC numa receita em inglês significa single crochet, que é o nosso ponto baixo em português. Então eu vou deixar o gráficozinho para vocês saberem qual é o ponto em português referente àquele ponto em inglês. Enfim, outra coisa muito boa de começar aprendendo por um quadradinho da vovó é porque geralmente a gente aprende a ler gráficos, porque tem bastante gráfico aí na internet, e receitas também. Enfim, gente, é completo. Você que tá aprendendo crochê agora, já começa por aí. Agora eu vou parar de enrolação porque eu já falei muito e não comecei ainda. Vou começar primeiro dando a dica da minha bolsa de crochê. Tem um tutorial completo aqui no canal. Eu começo ensinando o quadradinho da vovó, que ela é feita de quadradinho da vovó. E eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Mães. Ela é bem bonitinha, de coraçãozinho. E é um tutorial super completo. Eu vi no Crochet Avenue a receita original. A receita não, né? O tutorial original, mas eu quis adaptar e eu quis trazer também em português pra vocês. É isso, gente. É essa bolsa aqui. Olha que linda que ela é. Ela é a coisa mais linda. Eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Mães. E vocês podem escolher diversos tipos de combinação de cores. A troca de cor pode fazer milagres. Então, você que quer se aventurar aí também em combinações diferentes, fique à vontade. Eu acho que fica muito bonito no branco e no vermelho. No preto e no branco também eu gosto bastante. Enfim, gente, vocês podem brincar com as cores. Ela é bem linda, bem fácil. Você vai precisar fazer 18 quadradinhos desses. Então pode levar um tempinho, se você quiser fazer esse projeto, já comece agora. E eu achei também um outro tutorial muito legal que eu tô querendo fazer. Se a sua mãe for mais descolada, assim, você pode dar essa bolsinha de Granny Square também, que é com o smiley face, aquela carinha sorrindo que parece um emoji. Essa é a receita da Juliana Claudino. Tá em português, fácil de entender. E tem outras diversas ideias pra vocês, tipo essa do limão. Essas de flores também eu acho muito legal. E tem vários estilos também, como você montar os Granny Square de formas diferentes. Você pode achar gráficos também na internet sobre isso. E tem essa daqui que eu tô louca pra fazer uma colcha, só que eu não vou dar essa ideia pra vocês, porque com certeza vocês não vão conseguir fazer isso até domingo. Eu vou deixar a receita pra vocês também, porque tá em inglês, mas foi muito fácil de entender, porque eu consegui fazer. E esse aqui é o meu protótipo. Só que eu fiz com linha amigurumi e ficou bem pequenininho. A gente tem que escolher uma linha bem grossa, bem grande, pra ele ficar um quadradão assim, e aí poupar tempo. Então, ó, imagina uma bolsinha dessa daqui também, que fofa. Outra ideia é fazer capa de almofada com os quadradinhos da vovó. Eu vou deixar uma ideia também feita com esse quadradinho aqui de margarida, que eu acho lindo. Tô só mostrando pra vocês, mas eu acho que só tem um gráfico nesse link. Mas é simples, gente. É só vocês fazerem um quadradinho da vovó e depois vocês juntarem tudo com um ponto baixo. Ou se vocês assistirem o meu tutorial ou esse tutorial da Juliana, vocês também vão aprender uma forma diferente de juntar os quadradinhos.
A próxima ideia, um quadradinho da vovó, não é exatamente um quadradinho da vovó, mas pra mim a premissa é a mesma. É esse porta-níquel pra você guardar coisinhas. E ele é bem pequenininho, então é um projeto bem rápido de fazer. O tutorial tá em inglês, mas ele é fácil de entender. E eu vou deixar o link aqui embaixo também. Olha que coisa mais linda, eu amei demais. E eu tô doida pra fazer esse aqui também. Na próxima categoria eu resolvi trazer coisinhas de mesa posta, porque eu adoro organizar coisa na cozinha e transformar o ambiente. Eu acho que mesa posta deixa todo um ar de sofisticação na sua casa, no seu lar. E eu acho que a sua mãe também vai adorar. Então, eu achei um suplá que eu amei, mas só tinha a imagem dele no Pinterest. E eu queria porque queria o tutorial. E aí, o que eu fiz? Eu achei um tutorial muito parecido, ele é quase idêntico. No YouTube, deixa eu ver aqui, em português, muito importante dizer, do canal Leninha Crochê. E eu acho que fica maravilhoso esse toque de dourado na borda. Só que esse tutorial que ela mostrou não faz... A bordinha não é exatamente a foto que eu tô mostrando aí pra vocês. E eu queria exatamente assim. Então também vou deixar aqui o link aqui embaixo de como fazer essa bordinha. Porque eu achei também da Aline Alcântara Atelier. Ela ensina a fazer essa bordinha dourada com essas bolinhazinhas que eu achei que deu todo um charme. Vou deixar aí também outras ideias pra vocês. Você pode fazer uma coisa mais simples, sem o detalhe em dourado também, que fica maravilhoso como esse verde aqui. E também brincar um pouquinho com as cores, colocar esses tons terrosos misturado com um bege, um creme. Eu acho que fica a coisa mais linda. Tenho diversos tutoriais na internet também, fica aí a dica pra vocês. Eu fiquei apaixonada por um porta-copo no Pinterest e eu não achava também o tutorial dele, mas eu achei um muito parecido, que é esse porta-copo aqui. Maravilhoso, eu acho a coisa mais linda, de coraçãozinho também, eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Mães. Eu achei o tutorial no canal da Luciene Targa Crochê. Ele não é exatamente igual, muda algumas coisinhas, mas ele é muito parecido. É só você adicionar mais um pouquinho de cor pra ficar exatamente igual a essa da foto que eu fiquei apaixonada. Então fica aí a dica. Eu vou deixar também esse aqui que eu achei muito fofinho, só que ele é uma receita paga, então você tem que comprar pra ter acesso e ela é em inglês também, mas eu creio que também tenha diversas opções. Outra dica é barrado, né, caseado na borda do pano de prato. É muito fácil, muito rápido e eu achei esse aqui maravilhoso. Eu salvei no Instagram da Gisele Barrados e Bordado. E eu fiquei completamente apaixonada pela cor, pelo estilo, pelo modelo. E aí tem esse videozinho aqui pra vocês verem. Link também aqui na descrição. Porém, ela tem um canal no YouTube que é maravilhoso. Então você pode escolher diversos tipos de barrado pra fazer. É uma coisa muito simples, muito fácil e você não precisa gastar muito dinheiro. Pra gente fechar, na mesa posta, viralizou um tempo atrás esse porta-copo que vira um vasinho de flor, que eu acho muito fofinho. E eu achei também. O tutorial dele é maravilhoso. E ele é bem fácil de fazer, é pequenininho. Achei no canal Trecos e Tarecos Crochê. Vamos para a próxima categoria, que é decoração. Adoro decoração e eu tenho várias ideias para fazer porque eu quero decorar aqui meu apartamento. E tem uma técnica que eu conheço como tapestry, mas eu acho que a gente pode chamar também de tapeçaria em crochê, que nada mais é que um gráfico feito somente em pontos baixos, ou seja, ele é muito fácil de fazer, então para você conseguir fazer ele, você vai precisar saber o ponto baixo do crochê e a troca de cores, que também é muito simples. Eu vou deixar aqui dois links para vocês. O primeiro é um tutorial dessa bandeira cacto em crochê, do canal Lau Teixeira. Eu vou deixar vários gráficos aqui, quem quiser também o link dos gráficos eu vou deixar tudo bem minuciosamente, bem mastigadinho lá no meu canal, karinalimorais.com. E os que eu achei que combinam muito com o Dia das Mães e também com decoração, e eu tenho salvo lá na minha pasta no Pinterest, são esses aqui. Esse de coração eu acho maravilhoso. E esses outros dois aqui que eu acho também que combinam muito com decoração de casa mais clean, sabe? Não sei, e eu acho que dá pra gente fazer esse tipo de bandeirinha pra pendurar na parede. E outra ideia que você pode fazer com tapeçaria também é que você pode criar o seu próprio gráfico, ou você pode pesquisar lá, principalmente no Pinterest. Eu gosto muito de usar o Pinterest por causa disso. É só você escrever o nome do que você quer e no final você colocar Pixel Grid. O próximo tutorial é uma menina explicando isso, também tá em inglês, mas tem legenda. Vou deixar aqui, é do canal Marrom, não sei se é assim que se fala. Ou seja, você pode pesquisar qualquer coisa e colocar Pixel Grid, que você já vai ter um gráfico ali bonitinho pra você crochetar com o seu ponto baixo, só trocando as cores certinho ali, vai ter todos os quadradinhos. É uma técnica muito simples, muito fácil de fazer. Quero muito trazer um vídeo sobre isso, então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e se você quiser ver esse vídeo também, por favor,
Ainda em decoração, eu separei o tutorial desse vaso com coração dentro, que eu acho que é muito fofinho pra você dar de Dia das Mães. E ele é muito pequenininho e deve ser muito fácil e muito rápido de fazer. Eu achei no canal Amiguchos Arte em Crochê e tá bem completinho lá também, é fácil de aprender. Achei muito lindo, combina muito com o Dia das Mães. Agora eu vou passar pra próxima categoria, que eu coloquei aqui roupas, só que só tem um tipo de roupa, que é meia, porque roupa em crochê demora muito pra fazer e talvez não seja tão iniciante assim. Então eu separei 2 tutoriais de meias, também estão em inglês, mas eu juro pra vocês que são muito fáceis de entender. E eu sou doida pra fazer, tá nas minhas pastas também, porque eu quero muito fazer. E é bem rapidinho, é bem pequenininho. Eu adoro o presente de alguém que dedicou um tempo pra fazer alguma coisa pra me dar, sabe? Próxima categoria, acessórios. Só tem um tipo de coisa também, que são carteiras, porque eu acho carteiras fáceis de fazer e rápidas. E eu separei um canal maravilhoso, que eu sou apaixonada, que é o Das Crochê, não sei como é que se fala. E é todo em português também. Ele é muito incrível e tem umas bolsas maravilhosas, eu sou louca pra fazer. Ela tem um curso também, se eu não me engano, de bolsas em crochê, mas eu separei o tutorial dessa carteira Kali porque eu achei que ele é bem pequenininho, bem fácil de fazer, só exige um pedacinho de tecido pra fazer o forro, que é maravilhoso também, que você aprende a técnica de forrar as coisas, e uma linha, que eu acho que ela faz com fio náutico, se eu não me engano. É um pouquinho caro, tá? Já preparando vocês, mas sobra bastante pra você fazer várias carteiras depois. E tem essas outras duas também que eu achei maravilhosas, a carteira Mary e a carteira Isis. São bem pequenas e parecem ser fáceis de fazer. A próxima categoria eu coloquei como outros, porque são coisas mais diversas assim. Chaveiros de amigurumis. Amigurumi é uma técnica um pouquinho mais delicada, não é difícil, e eu acho que é pra iniciante sim, porque eu comecei já fazendo um amigurumi e eu consegui fazer lendo uma receita e tipo, eu não tinha nenhuma habilidade em crochê, eu consegui fazer. Mas exige um pouquinho mais de tempo, exige que você fique contando pontinhos e às vezes demora bastante. Então eu escolhi projetos bem pequenininhos pra vocês fazerem, como esse chaveiro estrela, e eu achei no canal da Pontinhos de Amor, bem bonitinho, né? E ela colocou até um olhinho na estrela, mas dá pra você fazer isso com linha. E o outro é esse chaveirinho de coração, de amigurumi também, que é do Amiguchos Artes em Crochê. Outra ideia é fazer marca-páginas. Se sua mãe for mais do tipo leitora, né? Nem todas são, mas se sua mãe gostar mais de ler, de leitura, dessas coisas, você pode fazer uma marca-página que ela vai adorar. É um projeto pequeno e rápido e fácil. Deixei também aqui 2 estilos para vocês fazerem, um mais elaborado, que é esse marca-página com uma florzinha na ponta, do canal Aprenda a Nó de Crochê. E achei ele muito bonitinho, muito mimosinho. E se você estiver bem no comecinho mesmo, bem iniciante, não tem muitos materiais, não quer gastar muito dinheiro, esse próximo aqui você vai adorar. Ele é mais simples, fácil, bonito, do canal Laura Assum Preto. E é esse marcador de página maravilhoso, marronzinho, mas você pode escolher qualquer tipo de cor. E agora, por último, o meu favorito de todos, buquê de flores em crochê. Olha esse buquê maravilhoso. Eu achei ele na Amazon, vendendo por $60. Ou seja, vocês podem monetizar com qualquer ideia que eu tô mostrando aqui pra vocês, porque, sério, é lindo e ela cobrou bem caro. Não querendo precificar o trabalho dos outros, porque crochê exige um pouco de tempo mesmo. E também não é um hobby muito barato, infelizmente. Mas tô querendo dizer que vocês conseguem ganhar dinheiro com isso, gente, é isso. Eu separei vários tutoriais pra vocês, todos em português, cada um de uma florzinha diferente, ou seja, você pode fazer uma flor só e dar, que é muito fácil, muito simples, ou você pode fazer um buquezinho de uma flor só, tipo um buquê de rosas, um buquê de tulipas, um buquê de girassóis, ou você pode fazer uma flor de cada e fazer um buquê de várias flores, que vai ficar maravilhoso. Primeiro, o tutorial da rosa de crochê. Maravilhoso! Essa rosinha muito fofinha e parece ser muito simples de fazer, do canal Luana Teles, Bubalu Crochê. E ela tem 2 vídeos, um é fazendo a rosinha e o outro é fazendo a embalagem do buquê. Achei maravilhoso. O próximo, que eu acho que não pode faltar, é um buquê mais aesthetic, mais fofinho, mais bonito de se ver, é a lavanda. Então tem um tutorial do canal Suelen Ponte dessa lavanda maravilhosa. Tem um tutorial de um buquê de girassóis também, né? Que você pode aprender o girassol, do canal da Círculo, e eu amo a Círculo. Eles têm umas receitas maravilhosas e gratuitas, que eu acho incrível. A margaridinha em crochê também parece ser bem fácil de fazer. Olhando assim parece ser o ponto pipoca, mas eu não tenho certeza não. Ponto pipoca ou ponto puff?
sei lá. Que também é do canal Luana Teles Bubalô Crochê. E pra finalizar, a florzinha tulipa também, que eu acho que vai ficar um arraso. Imagina um buquê feito de rosa, lavanda, girassol, margarida, tulipa, gente. Tem todos os tutoriais gratuitos pra vocês em português. Tá tudo linkado aqui embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito animada. Eu já vou editar esse vídeo pra postar pra vocês agora. Enquanto tá upando, eu vou fazendo o post lá no blog pra vocês terem acesso a tudo mais bonitinho, né? Que você consegue olhar, mais visual, assim. E é isso, gente, que é no meu blog carinhalimorais.com. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de crochê e vocês compartilham desse mesmo entusiasmo que eu, comenta, por favor. Curte, me segue aqui, se inscreve no canal, nas minhas outras redes também, que é Karen L. Moraes, que eu prometo que eu vou trazer mais coisas sobre, porque esse é um canal que eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto, por isso que ele é meio aleatório, né, não é completamente nichado. Mas é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo.